Boa noite, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live aí do canal Decisões Financeiras. E hoje o tema é consultoria ao vivo, tá bom? E vamos abrir esse espaço. Vamos abrir esse espaço aí para vocês que têm qualquer dúvida sobre suas finanças. Então hoje, qual é o tema da live? Essa consultoria ao vivo, a gente vai abrir pelo seguinte. A pergunta da noite. Qual o seu maior desafio com o seu dinheiro? Então essa é a pergunta. Seria cuidar do que você ganha? Organizar ou planejar o seu orçamento? Sair das dívidas? Saber como fazer sua reserva de emergência? Saber onde investir para rentabilizar e começar a construir um patrimônio de médio e longo prazo, com essa mentalidade de médio e longo prazo? Saber como fazer uma renda extra ou até mesmo empreender, seja se você já é empreendedor no físico, quer migrar para o digital, quer fazer a coisa híbrida, enfim. Hoje esse espaço vou abrir para você que tem qualquer dúvida, você que está realmente precisando de um conselho, está passando por uma dificuldade. Esse desafio que a gente acabou de perguntar, qual o seu maior desafio com o dinheiro? E o mais importante, o que é que esse desafio que você hoje não está conseguindo resolver em relação às suas finanças, ao seu dinheiro, está trazendo como consequência para você? Exemplo prático. Por eu não saber cuidar do meu dinheiro, eu vivo estressado. Não consigo dormir e aí está atrapalhando o meu emocional, as dívidas que eu tenho. Tenho dinheiro guardado, mas não sei onde investir. Como rentabilizar mais esse dinheiro? Quais são as opções seguras? O que é o mercado financeiro? Ou então, para você que quer empreender, ou imagina quem quer empreender e quer fazer uma transição de carreira. Então também é bem importante essa questão de você dizer qual é esse passo a passo. Como é que você faz para migrar, por exemplo, de um emprego de CLT e tem um sonho de empreender e aí não sabe como fazer essa transição, esse passo a passo. Então tudo em relação a essa questão de empreendimento, de finanças, que você já vem acompanhando aí conosco ao longo desse tempo. Estamos aqui hoje à sua disposição, caso você queira entrar conosco online, ao vivo, online já está, né, ao vivo, para que a gente possa bater um papo, trocar uma ideia, tá bom? Queria aproveitar também esse espaço para falar que vira e mexe a gente coloca na nossa mentoria, nossa consultoria, que já vem ajudando aí, transformando a realidade de algumas pessoas, aliás, de dezenas de pessoas em todo o Brasil. E no dia 27 agora de julho, vamos fazer uma aula online sobre o método, que é o método 4.0 dívidas. E o que é que esse método ele diz? Ele sempre fala na questão de como você sair das suas dívidas, né, em 4 passos simples mesmo. E não importa que tipo de dívida você tem, não importa quanto você ganha, o que importa é que esse método, e aí eu falo isso porque eu já peguei várias pessoas, solteiro, casado, já peguei pessoas que ganhavam R$ 1.000 e estavam endividadas, e aí a gente conseguiu trazer de volta esse conforto financeiro. Então é um método bem simples, bem prático, aplicável para qualquer pessoa, porque você sabe que o método ele só se configura ele só como é que se estabelece quando ele traz resultados no mínimo para dezenas de pessoas, e é aquilo que a gente já está fazendo com algumas dezenas de pessoas no Brasil. E aí a gente vai abrir esse espaço, essa aula, mas ela não vai ser uma aula pelo Instagram, porque no Instagram a gente tem essa limitação, vamos dizer assim, né? De poder compartilhar a tela, mostrar a planilha, trazer exemplos reais. E aí a gente vai fazer pelo YouTube. O link tá na bio, né? Com o método 4.0.
E aí a gente vai fazer essa dinâmica. Júlio enviou uma solicitação para participar do seu vídeo ao vivo. Como é a mentoria, a consultoria aí online, eu vou chamar você, tá certo, Júlio? Ver o que é que você tem aí para a gente conversar, tirar sua dúvida, podendo trazer para você qual é o seu desafio, saber qual é o seu desafio, e nesse desafio... Boa noite, Júlio! Opa, o Júlio entrou e saiu. Ok, Júlio. Então tá aí, esse espaço a gente trouxe, né, para que você possa tirar qualquer dúvida em relação, né, às finanças, qual o desafio que você tem hoje em relação ao seu dinheiro, né? Se é ganha, mas não sabe cuidar, se vive endividado, se quer sair das dívidas, se tem algum recurso e não sabe onde colocar, se não tem reserva de emergência, como fazer essa reserva, se já tem reserva, está aí num passo maior, que é os investimentos, e ainda não consegue saber em que local, como fazer uma carteira diversificada, um portfólio diversificado que vai te trazer segurança, né? E sempre pensando com a mentalidade de médio e longo prazo. Por quê? Porque na vida nós temos as fases financeiras. Então, no mundo financeiro, nós rotulamos essas fases financeiras em quê? Fase de endividados, que é a primeira fase de pequeno investidor, a fase de investidor de médio e longo prazo e a fase da liberdade financeira, né? Que a liberdade financeira, né, é onde você vai poder estar onde você quiser, com quem você quiser, e o dinheiro não vai mais se preocupar com o dinheiro. Isso é a grande charada da liberdade financeira, que a gente costuma dizer que é o conceito mais adequado você fazer o que gosta, estar com quem você quer, na hora que você quiser, onde você quiser, né? Então, partindo dessas 4 fases financeiras, a gente sabe que hoje no Brasil, por conta do déficit de recursos e educação financeira, né, que a gente está chamando agora de humanização financeira, a grande maioria estão endividados. E como essa questão do endividamento é uma rotina para mais de 75% dos brasileiros, 75% quer dizer que estão ainda na fase de endividados. E a fase de endividados, ela tem 2 modos. Que o primeiro é justamente, estou endividado, mas não consigo quitar minhas dívidas. Então, se você é endividado e não está conseguindo quitar essas dívidas, você é endividado inadimplente, né? Então, esse seria o pior cenário dessas 4 fases financeiras. Tem aquele endividado que estou endividado, mas eu consigo honrar todo mês com as minhas dívidas. Porém, ele está na categoria de endividado por quê? Porque, por exemplo, você consegue com sua renda pagar todas as suas dívidas, porém você tem compras parceladas, seja ele financiamento de carro, financiamento de imóvel, seja ele parcelamento de cartão. Então, só em existir parcelamento, você fica no rótulo de endividado. Quando é que você passa para a fase de pequeno investidor? A fase de pequeno investidor vem quando você, mesmo com dívidas, começa a sobrar dinheiro. Porque também vai ter aquela fase de endividado que você consegue pagar, mas também não consegue sobrar nada. Fica no 0 a 0. Então, essa fase ainda é do endividado. E quando você passa da fase de endividado para o pequeno investidor, é quando já no final do mês consegue aí já sobrar algum recurso. E esse recurso, que a gente chama de fluxo de caixa, cada vez mais ele pode ser positivo, né? Porque se você começa a se planejar o seu orçamento, e ele já começa a sobrar, significa que você está gastando menos do que você ganha. E aí é muito bom porque você vai ter o fluxo de caixa positivo. Tendo esse fluxo de caixa positivo, qual é o passo do pequeno investidor? Ele vai ter que estudar profundamente sobre renda fixa. Por que, Alexandre, ele tem que estudar profundamente renda fixa? Porque antes dele partir para os investimentos, que aí a mentalidade de investimentos é de médio a longo prazo, você vai fazer o quê?
você vai ter que primeiro fazer o seu colchão financeiro, que é a sua reserva financeira, a reserva da tranquilidade, a reserva da paz. Cada um pode dar o nome que quiser, tá certo? Aí, dessa forma, você vai formar sua reserva financeira, ou reserva de emergência, para depois entrar na terceira etapa da fase financeira, que são o investidor de médio e longo prazo, tá bom? Para quem está chegando agora, hoje, como está aí o tópico consultoria ao vivo, quem tiver alguma dificuldade ou estiver com algum desafio financeiro e quiser participar, entrar aqui conosco para dizer qual é o seu desafio, ou seja, eu ganho dinheiro, mas não consigo cuidar, eu estou endividado, eu tenho recurso, mas não sei ainda onde aplicar para fazer minha reserva de emergência, eu tenho recurso, tenho minha reserva de emergência, mas ainda não sei onde investir. Enfim, qualquer desafio que você tem hoje na área financeira e quiser compartilhar, quiser aí essa consultoria ao vivo, a gente está aqui à disposição. É só ir pedir para participar, a gente vai te chamar, tá bom? Então, recapitulando, a gente também estava falando que naquela fase de reserva financeira. Então, já consegue sobrar recurso no final do mês e você não tem ainda sua reserva financeira, então, antes de investir, vai para o passo de reserva de emergência. Como é que você calcula? Na teoria do mundo financeiro, fala que no mínimo são 6 meses. Por que 6 meses? Porque antes de falar desses 6 meses, Rafaela tem um pequeno recurso, por onde indica iniciar o investimento. Bom, Rafaela, então, para responder essa sua pergunta, eu tenho que lhe perguntar se você já tem sua reserva financeira, ou reserva de emergência, enfim. Por quê? Porque se você ainda não tem essa reserva, Rafaela, é indicado que primeiro você monte essa reserva. Aí você pode dizer, não, mas depende. A gente sabe que do mundo de investimento depende muito do seu objetivo. Mas por que existe esse passo a passo? Porque, de repente, você começa a colocar o seu dinheiro no investimento sem ter a reserva de emergência, o que é que pode acontecer? Investimento sempre tem em mente que é médio e longo prazo, porque na fase do investimento você vai procurar acumular patrimônio. E acumular patrimônio é sinônimo de renda passiva. Esse patrimônio, ao longo do tempo, vai começar a lhe render dinheiro, dividendos, enfim, de forma passiva. Você não vai mais precisar trabalhar por ele. Então, é por isso que o pensamento, a mentalidade de investimento é para médio e longo prazo. De repente, você não tem sua reserva, pula logo para os investimentos. Pronto, aí, Rafael, interessante, essa reserva de emergência de quanto? Você pulou para o investimento, o que é que acontece? Você pode prestar daquele dinheiro e aquele dinheiro vai estar preso nos seus investimentos. E eu ia acabar exatamente falando isso, Rafaela. No mundo financeiro, essa reserva ela é dita assim, se você for funcionário público, por exemplo, aí a reserva de 6 meses no mínimo seria interessante. Por que essa diferença? Porque o funcionário público ele tem mais estabilidade, né? Então, por ter essa estabilidade maior, é mais difícil a questão de desligamento. E aí, diz que 6 meses seria o ideal para a reserva financeira de emergência para quem é, na realidade, funcionário público. Para quem trabalha na iniciativa privada, é empreendedor, diz o ditado que o bom seria ter no mínimo 12 vezes. Mas a gente fala, nem tanto, nem tão pouco, a gente usa o critério de 6 meses. Então, se você é funcionária pública, 6 meses. Você vai pegar toda a sua despesa e com essa sua despesa, você vai fazer o quê? Você vai pegar, multiplicar por 6, então o resultado dessa multiplicação, você vai, é o valor que você vai construir sua reserva de emergência. Um detalhe que passou despercebido aqui. E aí eu vou falar agora, porque a Atelier terminou nos ajudando aqui na compra de um selo. O Instagram, quando você tem mais de 10 mil seguidores, ele coloca algumas coisas, né? Arrasta para cima. E aí ele está com um programa de selos. E como é esse programa de selos?
Ele diz que quando você fizer uma live, você pode ativar os selos, e esses selos você fala para o seu público onde é que ele comprando esse selo, como é que ele pode lhe ajudar. E eu terminei esquecendo de falar nisso. Esse selo a gente está ajudando uma instituição aqui de Recife que cuida de crianças, né, especiais e também criança com microcefalia. Então, tudo que a gente arrecada hoje, se você quiser doar de coração, a gente vai reverter para essa instituição de caridade que é o GAC, né? Que é o Grupo de Assistência à Criança, aqui de Recife, tá bom? Então, gratidão aí à Ateliê de Retalhos de Sininha, que fez aí sua doação com esse selo aí que a gente reverte para a caridade. Então, Rafaela, voltando, você pega, pronto, gratidão é nossa, você pega o seu valor, multiplica por 6, não é? E aí, quando você tem o valor lá estipulado, um exemplo no seu caso, vamos dizer que a sua despesa, a reserva financeira, a reserva de emergência, fica em torno de R$ 6.000. Então, você pega esse seu dinheiro, que você já tem reservado. Se já bateu R$ 6.000, ótimo, você já tem a sua reserva pronta. E essa reserva, ela tem algumas características. Ela tem que ficar no lugar em que você tem acesso a ela imediatamente. Por quê? Reserva de emergência, a gente já vem sempre tocando esse tópico, é quando alguma coisa extraordinária acontece, porque não temos controle absolutamente de 100% do que acontece ao nosso redor e na nossa vida. Então, uma doença, às vezes o carro quebra, às vezes o orçamento estourou por qualquer necessidade. Então, até mesmo assim, questões da natureza, que a gente fala, né, que essa questão da natureza ficou muito nítido agora com a pandemia, né? Então, quando veio a pandemia, todo mundo teve que parar, então mais de 89% das pessoas que pararam, tiveram que parar por obrigação de trabalhar, principalmente os autônomos, eles ficaram sem renda. E eles não tinham nem reserva para sobreviver uma semana. Então, essa foi a realidade de 89% dos brasileiros que na pandemia tiveram que parar de trabalhar. Então, isso assim traz o quanto é importante você criar o primeiro passo, né? Depois que você consegue planejar o seu orçamento e consegue começar a sobrar esse recurso mensal, que é o seu fluxo de caixa, que ele é positivo e crescente. Então, o segundo passo é pensar nessa reserva, porque vai trazer tranquilidade. Imagine agora se você, por exemplo, tivesse a pessoa que tivesse 6, 7, 8, 10 meses de recurso da sua despesa guardado e viesse, quando chegou a pandemia, ele simplesmente foi uma pessoa que ele não se preocupou, ele não teve nenhum aperreio, porque tinha 10 meses da vida dele garantida, pelo menos com as despesas. E nesses 10 meses, ele poderia fazer aquilo que ele quisesse. Em relação a quê? A se reprogramar, como é que ele poderia fazer, se ele foi demitido ou não, o que é que a empresa dele vai dizer depois, se ele era um autônomo, como ele agora ele vai ter que arrumar uma solução para continuar gerando renda, e aí ele teria no mínimo 6 meses, 10 meses, enfim, um valor que lhe traz segurança quando algo extraordinário acontecer. E no exemplo prático, caso aconteça durante o mês, como eu falei um exemplo, o carro quebrou, o que você faz? Pega o dinheiro da reserva, não entra em cartão, não compromete sua renda do salário, pega o dinheiro da reserva e ajeita o carro. Ajeitou, deu R$ 500, R$ 1.000, aquele conserto, você, ao longo dos meses, vai repondo aquele valor. Outra dica bem importante, você sabe que despesas fixas. Nesse caso, Rafael, pode ser para despesa fixa. Para ficar mais completo, você pode pegar em média, por exemplo, eu tenho sempre, além da minha despesa fixa, eu tenho também alguns extras. Você pode pegar, juntar esses extras e fazer como sua despesa total. Não é uma regra. Tem gente que acha que pode fazer calculado com as suas despesas fixas, tem gente que faz com sua despesa total. Mas sempre falo que lazer extra é uma coisa bem à parte, que se você só vai ter se você fizer. Se você não fizer, você não vai ter. Então aí, e entra nessa conta o quê? Quanto maior a sua despesa, seja ela fixa, seja ela variável, e o variável
está dentro da despesa fixa, porque às vezes você pode confundir. Ah, despesa fixa e despesa variável. Despesa fixa, por exemplo, é um financiamento que você tem todo mês, não vai mudar de valor até você pagar. O valor do aluguel não vai mudar até você pagar. E dentro das despesas fixas tem as variáveis. Por quê? A luz, que pode vir mais alta no mês, mais baixa no outro. A água, que vai depender do seu consumo. Né? Então, tudo isso é despesa que você tem todo mês, porém, ela é classificada como variável, porque pode variar à medida do seu consumo. E a despesa extra é aquela que você só vai ter se você fizer. Então, se você passar o mês todinho sem ir para um restaurante, essa despesa restaurante não vai existir. Tá certo? Então, com isso, você vai trabalhar a tranquilidade do seu dia a dia. Então, ok, fiz isso, fiz minha reserva, agora chegou a hora de pensar no meu médio e longo prazo. Uma coisa que ainda é muito tabu no Brasil é pensar no futuro financeiro é deixar de viver. Isso aí não é verdade em hipótese nenhuma. Você pode fazer tudo. Desde que você tenha um planejamento, uma organização financeira, você vai trabalhar para ter essa renda, você vai poder usufruir dessa renda com gastos extras, com viagens, enfim, tudo planejado, sem se endividar. Você vai também fazer sua reserva financeira, caso algo aconteça, e ao mesmo tempo vai ter a possibilidade de pensar no seu futuro. Quando a gente fala no futuro, é sua liberdade financeira, renda passiva e sua aposentadoria. Porque também é muito, muito comum no Brasil a maioria dos brasileiros dependerem do INSS para a sua aposentadoria. Então, um tempo atrás, a gente sempre falou nisso, de que você prefere fazer o planejamento da sua aposentadoria a depender de você ou esperar 60 anos para que, ao chegar a essa idade, você dependa do INSS, que vários economistas, inclusive o próprio ministro, né, o Paulo Guedes, fala que se não tiver um jeito, é muito provável que daqui a 10, 15 anos ela não consiga nem pagar aos aposentados. Imagina daqui a 20, 30, 40 anos, que a gente não sabe o futuro. Se a gente não conhece o futuro, não prevê o futuro, cabe a nós hoje trabalhar por ele. Então você pode fazer tudo. Aqui, quando a gente fala de finanças, não é você antecipar, cortar o presente para viver um futuro que você não sabe nem se vai chegar. É verdade. É você fazer tudo. Você consegue fazer tudo. Você consegue se planejar, você consegue viver, você consegue sair, você consegue viajar. E, ao mesmo tempo, com aquele percentual que você vai ter, você consegue planejar o seu futuro. Então, outra dica também é que nesse processo de construção de reserva e, principalmente, antes de você dar o passo para o investimento, não esqueça, aumentou a despesa, você vai ter que aumentar a sua reserva. No caso aí, bem prático, como está usando aí como exemplo hoje a Rafaela, se ela hoje tem R$ 1.000 de despesa e a reserva dela é 6.000, se ela aumentar em R$ 500 a sua despesa, automaticamente ela vai ter que aumentar também a sua reserva aí em R$ 3.000. Para você ver, um aumento de R$ 500 na sua despesa faz com que sua reserva financeira aumente R$ 3.000, porque ele é multiplicado por 6 vezes. Então, com isso, você vai ter que sempre estar revisando. Mas, porque também decisões financeiras tocam muito na questão de planejamento, de cortar, não sei o que, parará. Sabemos que no médio e longo prazo não vai adiantar muito. Você vai construir patrimônio, você vai construir riqueza e vai ser próspero quando você multiplicar sua renda. Mas nada adianta se você não conhece os fundamentos de organização financeira, você começar a aumentar a sua renda, porque automaticamente o seu pensamento ele vai estar em aumentar os gastos. Então é uma coisa também muito recorrente no Brasil. Ganhou um aumento, em vez de ele manter o padrão de vida dele, fazer com que aquele aumento seja revertido para um investimento, para uma coisa que vai trazer mais renda, ele aumenta a sua despesa. E aumentar essa despesa, muitas vezes, é ele começar a frequentar um shopping mais caro, ele frequentar um salão de beleza mais caro, é ele mudar de bairro para um bairro mais caro. Então, tudo isso faz com que esse aumento de renda, mais na frente, nada compense. Porque a atitude que ele teve de simplesmente se mudar de um bairro para o outro, um bairro melhor, faz com que todo o seu planejamento ele permaneça
estático. Aumentou o dinheiro, mas ele aumentou o gasto. Então, quando você muda esse mindset, né, e faz com que cada aumento da sua renda, você não precise aumentar os seus gastos, faz com que o seu fluxo de caixa positivo cada vez fique maior. Então, esse é o pensamento e a prática que agem as pessoas ricas. Sempre procuram escalar sua renda e nunca aumentar o seu padrão de gasto. Até que chega um momento que a renda ela é tão superior aos seus gastos e qualquer extravagância, entre aspas, que eles fazem não vai afetar a sua renda, porque ele já conseguiu multiplicar por N vezes e um tempo na época em que ele não estava tão dispare essa distância de renda e gasto, ele cada vez mais mantinha o padrão dele. Então, você mantendo o seu padrão, aumentando sua renda, cada vez mais vai ficar essa diferença. Até o momento que fica tão distante que qualquer gasto que você faz aqui a mais não compromete a sua renda. E aí é quando você chega na sua independência financeira, na sua liberdade financeira. Tá bom? E voltando, quando você dá esse passo de ter sua reserva, de ter seu orçamento organizado, chega agora o momento de você fazer seus investimentos de médio e longo prazo. E aí é quando você muda o jogo, o cenário em relação ao seu dinheiro. É quando você vai calcular pelo risco-retorno em investimento de carteira diversificada em um portfólio que a cada 3, 4 meses o recomendado é ser rebalanceado, você vai começar a ver esse jogo da riqueza aí ao seu favor. Que jogo da riqueza é esse? É o chamado juros compostos. Então, é você cada vez continuar aportando, sem esquecer aquilo que eu falei. Sem esquecer da sua família, sem esquecer dos seus filhos, sem esquecer de sair, sem esquecer do que você gosta, desde que seja bem planejado. E, ao mesmo tempo, você fazer esse investimento, essa parte, esse percentual que você pega todo mês para aporte. Porque outro segredo, um dos segredos para a riqueza, liberdade financeira e prosperidade é a constância. Você tem que ser constante. Todo mês pega e investe. Todo mês pega e investe. Desde que você já tenha cumprido as outras etapas, para quem está chegando agora, desde que você tenha cumprido as outras etapas, as etapas anteriores da sua fase financeira. Então, cumprindo as etapas anteriores, estamos falando agora de investimento em médio e longo prazo, é quando você vai mudar o seu cenário e os juros compostos vai começar a trabalhar para você. E dessa forma, você tem hoje várias opções, seja em renda variável, seja em renda fixa, seja em renda multimercado, em fundos de investimentos, em ETFs, em empresas do exterior, enfim. Porque o brasileiro, às vezes, fica com medo de, por exemplo, colocar o seu dinheiro em empresas do exterior. Mas que medo é esse? Se você trabalha com empresas que têm braços mundial, global. Então, um exemplo, a Amazon, a Microsoft, elas têm braços no mundo todo. E às vezes a pessoa fica com medo. E sem falar que investir nessas empresas, você está investindo um dólar. Então, existe também uma questão na renda variável, muitas vezes, quando a bolsa sobe, o dólar cai. E o inverso é verdadeiro. Mas isso é um conceito, na prática, que é um pouco longo para explicar, mas vale muito a pena você entender essa dinâmica. Porque o portfólio de investimentos de médio e longo prazo, ele vai muito atrelado a isso. A gente chama de correlação direta ou correlação indireta. É quando um ativo sobe, o outro vai junto. E quando um ativo cai, o outro sobe. Então, existe uma correlação direta, quando os dois sobem, e uma indireta, quando um sobe e o outro cai. Então, aí é que vem a importância de você ter essa diversificação. É o chamado não colocar todos os ovos em uma única cesta, né? Porque se você coloca lá todos os ovos numa única cesta e essa cesta quebra, você perde tudo. E também tem as opções aí no médio e longo prazo, falando aí das criptomoedas, que a gente chama de investimentos exóticos, né? E tem um pensamento convexo em relação também a esses investimentos, tá bom? Mas estou vendo que o pessoal não tem nenhum desafio, né? Não tem ninguém tá querendo entrar aí ao vivo com a gente para bater o papo, para trocar uma ideia. E hoje a live é para isso, tá bom?
Hoje eu convidei vocês, quem tiver com esse desafio em relação ao seu dinheiro, você pode aí, pode ficar à vontade para a gente trocar uma ideia e poder te ajudar, seja para você cuidar melhor do seu dinheiro, para que você saia mais rápido das suas dívidas, para que você também construa sua reserva financeira, você possa saber um caminho também mais rápido de quais são os tipos de investimentos, como empreender, transição de carreira. Então aí a gente é um pouco expert aí nesses assuntos. E esse espaço que a gente trouxe hoje é justamente para você poder tirar sua dúvida, se quiser participar online, o espaço aí é todo seu, tá bom? E também no dia 27, também nunca queria relembrar, né? Nunca é demais de relembrar, que no dia 27/7 nós vamos apresentar o método, né, 4.0 dívidas, que é o método que a gente usa na nossa mentoria, onde já ajudamos dezenas de brasileiros a sair da sua dívida. E sempre eu falo, por que esse método? Porque método, ele só é comprovado pela quantidade de pessoas com perfis totalmente diferentes, onde você consegue ajudar em 4 passos elas a saírem de uma situação que elas não tinham nenhum assim, não via luz no fim do túnel, e com 4 passos elas conseguiram quitar suas dívidas, renegociar suas dívidas da melhor forma, começou a sobrar dinheiro e hoje elas já estão conseguindo fazer sua reserva financeira. E como na mentoria a gente sabe que só tem 24 horas o dia e a agenda não dá para dar conta para todo mundo, aí a gente, opa, teve a sacada de fazer o quê? De no dia 27 a gente vai ter uma aula grátis, gratuita, 100%, no YouTube. Porque no YouTube a plataforma do Instagram é um pouco, né, tem essa limitação. No YouTube a gente consegue fazer mais coisas, né, mostrar planilha, né, ter uma interatividade também bem bacana. E para que você possa se inscrever, o link, tá o link na bio com o nome Método 4.0, porque vai ser de lá que a gente vai mandar o link no dia do YouTube para você poder assistir essa aula aí ao vivo. Vamos lá, Daisy, Aguilar Daisy. Peraí. Tenho uma dívida, mas não tenho o valor inteiro. Poderia investir o valor para aumentar no final e conseguir o valor total? Tá, vamos lá. Depende dessa sua dívida. Depende dessa sua dívida, tá certo? Por quê? Porque sabemos que no Brasil, praticamente, a não ser que você se arrisque muito, e quando você se arrisca muito, não é garantia de um retorno, né? Sabemos que no mundo dos investimentos, quanto mais arriscado, maior, teoricamente, é o retorno, porém não é um retorno garantido. É por isso que a gente fala que você tem que administrar bem esse risco-retorno. Sabemos no Brasil que nunca uma dívida vai ter uma rentabilidade, vai ter um juros maior do que uma dívida. Então, a depender dessa sua dívida, qual é o primeiro passo? Saber qual é o custo total dessa dívida, que é o 7. Então, vai ter, por exemplo, a taxa de juros de 2%. Então, se você tem, isso é 2% na teoria, porém, você sabe que o 7 é bem maior. Às vezes é 2 na teoria, mas é 2,9 até 3% quando você vai para o 7, que é o custo efetivo total. Então, pronto, você tem um valor da parte da dívida. Então, depende desses juros. Se você já tem uma parte e está meio que fazendo um fluxo de caixa, e de repente, quando você liga para lá e você quer amortizar essa dívida, às vezes é bem interessante. Vamos dar um exemplo que eu não sei qual é a sua realidade. Se você quiser entrar para a gente conversar, mas não sei qual é a sua realidade. Mas, por exemplo, você tem essa dívida que está faltando 10 prestações. Então, dessas 10 prestações, você tem 30%. Aí liga para lá, estou com um valor tal e quero abater de trás para frente essa dívida. E seja o banco, seja a instituição, ele é obrigado a dar um desconto. Ele vai ter que dar um desconto naqueles juros que você tem. Então, só esse desconto que ele te dá, para você rentabilizar esse valor no mercado, às vezes você não consegue. Vamos imaginar que você antecipou 5 parcelas dessas 10 que faltam, e você teve, quando viu lá o valor, teve um desconto de mais ou menos 3,8%. E aí você vai dizer, tá,
Vou comparar com a rentabilidade. E aí vai depender muito do seu perfil. Se você é um perfil conservador, você vai ter que ir mais para a renda fixa. Então, hoje, ao ano, você vai ter 4,25, que é a Selic, que é a taxa de referência dos juros do Brasil. Então, só isso. Se você tem 3% ali na tacada, se você conseguir abater nesse financiamento e esperar 4,25 ao ano para ganhar, então é muito mais vantagem você abater aquele seu, essa sua dívida. Agora, reitero, é preciso também estudar como é que você, se você já tem reserva, se você não tem. Caso realmente você não tenha reserva financeira, tem que ver se está sobrando dinheiro no seu orçamento, porque você pode destinar uma parte desse dinheiro para fazer sua reserva e, ao mesmo tempo, já abater esse valor da dívida para ganhar na amortização dos juros. Porque, às vezes, rentabilizar no Brasil demora muito mais do que você pagar os juros. Por quê? Quando você assina o financiamento, às vezes até por necessidade, você já está assinando lá os juros que ele te ofereceu. E para você rentabilizar, vai demorar bem mais. Porque a rentabilidade na renda fixa, por exemplo, você vai ter CDB, CDI, LCA, LCI, que tudo é referenciado pela Selic, e a Selic é 4,25 ao ano. E já no contrato aí de financiamento, cartão de crédito, lá a taxa é puff, pay, buff, e você não consegue, como é que se diz, alcançar a taxa de rentabilidade comparada com a taxa de juros. Teve algumas perguntas, deixa eu ver se eu consigo passar aqui, que depois de Daisy, aí eu vou recapitulando. Pronto. Bruno Barros perguntou: boa noite, você acha que é um bom momento para comprar ações do Banco Inter? Vamos lá, Bruno. O Banco Inter é um caso bem, é um case bem interessante, né? Por ser um banco digital, ele vem valorizando bastante. Até com relação a bancos tradicionais, que você tem aí um lucro de bilhões de reais, e ele não tem esse crescimento como está crescendo o Banco Inter. Mas por quê? Por ele ser digital, ter essa flexibilidade de custo, porém o lucro dele não é tão alto. Existem economistas, existem pessoas no mercado que falam que o preço do Banco Inter ele está muito esticado. Está muito esticado. Quando você vai para os fundamentos, por quê, pessoal? Quando você parte para a renda variável de ações, você tem alguns mecanismos de estudar. Você tem os fundamentos, você tem análise técnica, que chama análise técnica, análise fundamental. Você tem os gráficos aí para quem quer operar swing trader, day trader, que não é recomendado. Tem que ter muito estudo para fazer esse tipo de coisa. Mas Inter, olhando os fundamentos e a técnica, ele se mostra um valor muito esticado. Mas dizem que também, às vezes, o mercado ele é meio que irracional. Né? Será que estão apostando muito no Banco Inter para o médio e longo prazo, já que o digital é a realidade e não volta mais atrás? Então, existem essas questões. Então, pela análise fundamental, os números deles estão esticados. Pela análise técnica, ele está cada vez mais ficando mais robusto. Porém, a comparar com o lucro, ele ainda está pequeno, porque às vezes ele tem uma plataforma muito grande, mas o seu lucro ainda é muito pouco. Às vezes, o último trimestre, se eu não me engano, deu 20 milhões, foi 20 e poucos milhões de lucro. Você compara, por exemplo, com o Itaú, que entrega num trimestre 4, 5, 6 bilhões. Né? Então, existe esse risco-retorno. Mas vai muito de você, vai muito da sua... o quanto você está disposto a correr risco. Se você não é da análise fundamentalista, você pode arriscar um pouco, né? E aí você vai mais pela questão gráfica de entrada e saída. Não querendo induzir ninguém, mas há um tempo atrás eu tive o Banco Inter, né? E lucrei bastante na época que eu tive. Mas hoje realmente é bom sentar, fazer essa análise, ver qual é o seu perfil, o risco, se quer uma coisa para médio e longo prazo, se for uma coisa médio e longo prazo, estiver dentro do seu objetivo, estiver dentro do seu perfil de risco, né? E aí eu acho que ele tende sim a se manter assim. Por quê? Pelo movimento que ele está fazendo de aquisição, de parceria, existe ele cada vez está ficando mais robusto. Tá ok? Espero ter ajudado aí com essa resposta. Passando mais um pouco aqui, a gente vai ter. Alguém também perguntou aqui.
Janilson, boa noite. Hoje estou tendo um controle das minhas dívidas. Sei que sei o que é e o quanto vou pagar no final do mês. O que eu gostaria de saber é de que forma eu posso poupar o que ficou. Pronto, pronto, Janilson. O que acontece? A gente estava falando até com a Rafaela que quando você já consegue sobrar dinheiro na fase financeira, você já deu um pulo, saiu de endividado, mesmo que você tenha dívidas parceladas, você saiu do endividado para o pequeno investidor. É quando do seu orçamento já consegue sobrar dinheiro. E daí você vai fazer o fluxo de caixa, esse fluxo de caixa positivo e crescente. Então, pergunta, você já tem sua reserva financeira? Esse seria o primeiro passo antes de você investir. Porque já foi explicado anteriormente que a reserva financeira é a reserva da sua tranquilidade. É onde você vai dormir sossegado caso aconteça qualquer coisa de eventualidade com você. Saúde, uma doença, se você tiver carro e de repente o carro quebra, se você for da iniciativa privada e perder seu emprego, você não vai usar a sua indenização para poder cobrir os seus gastos, e sim a reserva que você vai ter. Então, depois que você consegue poupar, sobrou dinheiro no final do mês, pense em fazer sua reserva financeira. Tá bom? E não pule etapas, porque toda fase financeira, se você pula uma etapa, provavelmente você vai ter que voltar. Pelo menos estatisticamente, é muito provável que você tenha que voltar. E quando você volta, essa dor é bem maior, porque você vai ter feito algo onde o prejuízo vai ser maior e você tem que voltar até às vezes duas etapas, porque você se endividou simplesmente porque você pulou uma etapa. Então, quando as pessoas fazem corretamente, etapa por etapa, diminui drasticamente a possibilidade da pessoa ter que voltar, por exemplo. Não. Ela sempre tende a progredir, porque ela está fazendo o dever de casa. Então, reserva financeira, eu sempre faço a comparação, é como se você estivesse construindo a sua casa. Você vai constrói pela fundação. Quanto mais robusta for a fundação, mais alta vai poder ser sua casa, né? Então, é na fundação que você vai construir toda a sua segurança para você, para sua família, para que em tempos difíceis, que a gente não sabe quando vai chegar, e aí está comprovado pela pandemia, você possa estar tranquilo em relação ao seu dinheiro, a sua qualidade de vida e a qualidade de vida da sua família. Depois de feita essa reserva, você vai para os investimentos de médio e longo prazo, que aí já é outro patamar, você já começa a pensar em construir patrimônio, renda passiva, para atingir a liberdade financeira. Ok? Também Daisy fez outra pergunta. Quero fazer parte da consultoria, sei que vai me ajudar muito. Obrigado. Pronto. Se você quiser participar agora, você pede solicita, a gente vai conversar. Caso você queira em outro momento, a gente vai ter, como eu falei, uma aula, mas essa aula é mais voltada para quem está endividado, né? Que é o método 4.0 dívidas. E com esse método 4.0 dívidas, a gente vai dar uma aula dia 27 de julho, às 20 horas, pelo YouTube. A inscrição é feita pelo link, lá, está o nome lá, método 4.0 dívidas, e vai ser uma aula também 100% grátis. Se você quiser uma consultoria para mais particular para você, eu acho que ainda tem uma vaga, vou ver na agenda. Aí você manda também no link da bio, tem o nosso WhatsApp, ou então pelo direct. E a gente troca uma ideia, se você quiser, a gente dá continuidade a essa mentoria ou consultoria individual. Tá bom? Vamos lá, já são quase 10 para as 9, ó. E aí não tem mais perguntas, tá aqui agora. Tem sim. Monteiro, onde seria melhor para colocar a reserva financeira? Que tenha um bom rendimento, tenho que começar. Ok, Monteiro. Veja só, a reserva financeira, ela tem algumas características que é um pouco diferente. Você vai ter que, nesse momento, mudar o seu mindset, vamos falar assim, em relação à rentabilidade. Porque a característica da reserva de emergência, é para trazer segurança. Algo extraordinário aconteceu, fora do seu controle, você vai lá e acessa aquilo rapidamente. Então,
Você tem que pensar primeiro em reserva de emergência na liquidez, ou seja, o tempo que você consegue tirar aquele dinheiro. Então, no máximo, 2 dias úteis seria o ideal. O ideal é precisou já está lá, precisou já pega. A segunda característica é que ele tenha segurança, né? Então, é o investimento onde você vai fazer que vai trazer segurança. A segurança é institucional. Por quê? Toda vez que você faz um investimento, você pega o seu dinheiro e entrega seu dinheiro a alguém, ou a empresa, ou a um banco, ou ao governo. Então, aquele alguém pega o seu dinheiro e promete lhe devolver com a taxa de juros. É assim que funciona o investimento em qualquer parte do planeta. Para a reserva, então, esqueça por enquanto a rentabilidade. Atende primeiro segurança e liquidez. Atendido essas duas características, aí você vai pensar em rentabilidade. Hoje, o que é que você pode ter de opção? Você tem o Tesouro Selic, que aí é liquidez diária, rentabilidade diária, onde a referência é o Tesouro, é a taxa Selic, que está em 4,25 ao ano. Os CDBs, de liquidez diária também. Opte por aquele no mínimo de 100 do CDI, porque quando fala 100% CDB, que paga 100% do CDI, leia-se, está pagando 4,25, porque 100% do CDI é igual a 100% da Selic, é igual à taxa Selic. Se você encontrou a instituição que ela tem liquidez, tem segurança, essa segurança ela vem pela um dos critérios é o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, ele vai garantir aquele teu dinheiro até 250 mil reais. Aí você pode dizer, mas se o fundo quebrar, o FGC, é difícil acontecer isso, mas pode acontecer. Porém, parte desse fundo, ele fica no Tesouro Direto. É por isso que o Tesouro Direto ele não precisa de FGC, porque a garantia dele é do Tesouro Nacional. E o Tesouro Nacional é diferente do governo federal. É do governo federal, mas é uma instituição à parte que regula o Tesouro, regula também a questão das finanças e é à parte. Não tem nada a ver assim em relação a... É um fundo totalmente ali protegido. Então, atendeu segurança, atendeu liquidez, você vai para a rentabilidade. Vai ter LCA e LCI, por ser isento de imposto de renda, não esquece que tanto a taxa Selic, né, o Tesouro Selic, quanto o CDB de liquidez diária, eles têm imposto de renda que descontam. E a depender do tempo que você passa lá, é a tabela regressiva. Ele começa em 22,5 e o mínimo é 15. Mas não é sobre o seu dinheiro todo. É só o que rende, os juros que rende, é que ele tira aí, o governo tira parte do imposto de renda. Hoje tem algumas opções de CDB, de liquidez imediata, com FGC, que pagam 110, 115. Agora não esqueça, tem que ser liquidez diária, porque tem CDB que paga até 150, 120 do CDI. Porém, está lá a cláusula que você vai ter que deixar aquele dinheiro preso por 1 ano, 2 anos, 3 anos, até 5 anos. Tem CDB. Então, não é uma opção para reserva. Por quê? Reserva, volta a falar, precisou, tem que estar na sua mão. Então, você vai buscar uma rentabilidade. Mas quando você precisar, você está no prazo de carência, você não fez nada. Então, para resolver aquela sua emergência, você vai ter que arrumar outra coisa para fazer. E é o que normalmente acontece. Quando você não tem reserva e chega essa reserva, essa emergência, o que é que você faz? Ou vai para financiamento, empréstimo, ou vai para cartão de crédito. E aí é onde você se perde pelos juros e termina aí fazendo com que o seu orçamento vire de cabeça para baixo. Tá certo? Então, seria isso, característica da reserva de emergência. Perguntas não tem mais. Vamos aí, já estamos aí ó, quase 10 para as 9. Vamos para o nosso recadinho final. Abrimos espaço, mas ninguém quis entrar online, né? Não sei se ficaram com vergonha, enfim. Mas foi bom o bate-papo, né? Espero ter ajudado com as dúvidas de quem perguntou. Quem não perguntou também, se teve alguma dessas dúvidas aí, fique à vontade para mandar um direct, um WhatsApp. Né? Então, volto a lembrar, dia 27/7, vamos ter às 20 horas, né? Aliás, de hoje é 8, né? 20 horas no YouTube, o método, no passo a passo do método
4.0 dívidas, que esse método já vem ajudando dezenas de brasileiros, e quando eu falo, eu repito, método é porque, independente do perfil, se é casal, se é solteiro, se é homem, se é mulher, independente de quanto ganha, você consegue organizar a sua renda, o seu orçamento, mesmo endividado, em 4 passos simples. A gente vai mostrar aí os princípios desse método, e aí já vem há mais ou menos 2 anos aí ajudando vários dezenas de brasileiros a retomar o controle da sua finança, a ver a luz no final do túnel, a já começar a fazer sua reserva, a já pensar em investimentos e nos seus objetivos de aumento de renda. Tá ok? Então é isso. Espero ter ajudado vocês. E sempre no final do nosso bate-papo eu costumo falar que o maior patrimônio que você tem é o seu tempo. Então, gratidão por você ter ficado aqui comigo durante aí esse tempo, porque você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você escolheu doar o seu tempo para aprender alguma coisa em relação às finanças, tá bom? E finança, apesar dinheiro, né, em si, apesar de ser um grande tabu ainda no Brasil, é bom você começar a se soltar em relação a isso, soltar algumas crenças em relação ao dinheiro, porque o dinheiro ele é bom para 3 coisas: trazer segurança para você e para sua família, realizar seus sonhos e objetivos e também você poder ajudar o próximo para que esse ciclo se feche, porque é dando que se recebe. O universo olha sempre para você dessa forma. Quanto mais você dá, mais você recebe. Então, para isso é que serve o dinheiro. O dinheiro serve para potencializar as pessoas, não para deixá-la mais orgulhosa, mais metida, enfim. Para quem tem essa noção de que realmente funciona o dinheiro, ele é um potencializador de pessoas. Ok, meus amigos? Ok, minhas amigas? Então espero vocês na próxima terça-feira no YouTube. Link da inscrição está lá na bio. Método 4.0 dívidas para quem está endividado e quiser aprender esse método no passo a passo. Tudo de bom, excelente comecinho de semana aí e até a próxima.